Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, este produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sem ti não somos nada, sem ti não somos nada, sem o teu amor, sem tua unção. Por isso te clamamos, rogamos e pedimos, vem Espírito Santo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho vem nos mostrar uma das muitas parábolas de Jesus, como ele sempre pregou em palavras, e esta é uma das importantes parábolas do Senhor. Ele sempre falava usando o contexto da época. E eu imagino, nesse momento da parábola, Jesus com os seus discípulos passando ali e viram uma videira. E ao ver essa videira, Jesus olhou e disse: Eu sou a videira verdadeira. E na parábola Jesus resume o que significa. Cristo é o tronco da videira. Nós somos os galhos. E o Pai é o agricultor. O agricultor é aquele que cuida da videira, que poda, que rega, que aduba, mas também que corta os galhos que não dão mais frutos. Aqui no santuário nós temos um exemplo muito importante desse evangelho. Ali o sacrário ele foi feito baseado nesse evangelho de hoje, da videira. Vocês percebam, aqueles que estão em casa pela TV, a câmera vai mostrar, mas vocês percebam, no centro está o Cristo, é o tronco da videira. E ligado ao tronco, vários ramos. Se perceber, alguns ramos têm frutos, outros ainda não. Mas se permanecer ligado ao tronco, vai dar frutos. Se não der frutos, como diz na parábola, será cortado e lançado fora. Meus irmãos e minhas irmãs, é necessário permanecer em Jesus para poder dar frutos. O galho que permanece, ele será podado pelo agricultor. Como na passagem diz, o agricultor é o pai que cuida e espera que aquela videira dê frutos. Aquele galho que permanece ligado ao tronco, ele será podado. Assim também nós, se permanecermos no Cristo, nós também seremos provados. Assim como a poda para a planta é necessária para que aquele galho que dá frutos dê mais ainda, mas a poda na árvore, ela fere a árvore. Assim também, a provação em nós que permanecemos ligados à videira, ao tronco que é o Cristo, a provação também nos fere, mas é necessária. A poda é extremamente necessária para a planta. Assim também, a provação
é necessária na vida daqueles que seguem o Cristo. Todos nós que estamos ligados à videira, se estamos ligados, nós seremos provados muitas vezes. E isso ferirá, mas é necessário. Quando esse evangelho foi escrito, esse evangelho de João, que foi no primeiro século cristão, a igreja padecia de uma grande perseguição. Os cristãos eram muito perseguidos. E muitos eram tentados à apostasia, a abandonar a fé, a abandonar o Cristo, a se desligar da videira, do tronco da videira. E muitos o fizeram. Muitos, por não conseguirem permanecer no Cristo, foram apóstatas. Abandonaram a fé, abandonaram o Cristo. Então, nessa época que foi escrito o Evangelho de João, a igreja padecia de grande perseguição, provação. Nós seremos provados. Se permanecermos, seremos provados para darmos mais frutos. Porque o Pai, o agricultor, ele espera que esses frutos venham de cada um de nós. Nessa parábola, é interessante, João ele usa 7 vezes o verbo permanecer. Se vocês forem depois folhear novamente o Evangelho, percebam que João usa 7 vezes o verbo permanecer. Ele quer enfatizar que nós, para darmos frutos, só se permanecermos no Cristo. E o 7 é número que simboliza a perfeição. Nós só seremos perfeitos se permanecermos ligados no Cristo. Afastados, nunca conseguiremos ser perfeitos, sermos santos como o Senhor nos pede. É preciso permanecer. Uma dica quando vocês forem ler os textos sagrados, os textos bíblicos, quando vocês perceberem uma palavra sendo repetida diversas vezes, não é pobreza da língua nem de sinônimos, mas era um artifício linguístico da época, que eles usavam a repetição para firmar uma palavra, a palavra que era importante. Então, na liturgia de hoje, na liturgia da palavra, a palavra mais importante dos textos litúrgicos de hoje é permanecer. Se fôssemos resumir, seria a palavra permanecer. Como a planta precisa permanecer fincada na terra, porque ela precisa de nutrientes, ela precisa dos minerais ali, ela precisa de vitaminas, ela precisa ser adubada, precisa ser regada. Assim também, a nossa alma precisa permanecer fincada no Cristo. E somente nele nós teremos as vitaminas, os minerais necessários para que a nossa alma possa dar frutos. É permanecendo que daremos frutos. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes você pode até pensar, mas eu permaneço sempre. Me chamam de beato, de beata, porque eu sempre vou à igreja, até como os pardais, né, que estão sempre nas igrejas. Mas lembre-se sempre que a árvore, ela não dá frutos sempre. Tem o tempo, tem a estação. É no momento certo, na hora certa. Não desesperar. Muitas vezes nós pensamos que estamos sempre, e pensa em desistir. Não. Na hora certa, no momento certo, é igual a árvore. Ela dá frutos no tempo certo, na estação certa. Quantos muitas vezes vêm dizendo que reza e nada acontece, parece que é pior. E diz que vem pensando em desistir porque jogando Deus na parede. E muitas vezes as pessoas vêm falando e eu fico só observando, assim, só escutando, esperando o momento certo de falar, né? E quando a pessoa esgota tudo, toda aquela reclamação, daí eu pergunto, quantas vezes você tem ido à igreja? Quantas vezes você tem visitado a casa de Deus? Tem ido às missas aos domingos? Como está a sua vida de oração? Como está a sua intimidade com o Cristo? Tem buscado muitas vezes?
Ou tem buscado apenas o Cristo para pedir algo, por um interesse? Muitas vezes, meus irmãos, nós rezamos errado. Nós rezamos de forma errada, nós buscamos o Cristo apenas para pedir algo. E não, nós devemos buscar o Cristo porque nós necessitamos dele. É igual o galho ligado ao tronco da videira. O galho precisa estar fincado no tronco. Nós devemos procurar o Cristo, não buscando receber algo, sempre receber algo, não. Buscar porque eu necessito. Buscar porque se eu não estiver ligado a Ele, eu perecerei. O galho que não der frutos será cortado, lançado fora. Um exemplo. Você que namora, que tem namorado, que tem namorada, você se conformaria em encontrar-se com o seu namorado ou namorada apenas uma vez no mês, ou uma vez no ano, ou quando der certo? Acho que não. Os casais, será que se conformariam em passar meses distantes um do outro? Claro que tem alguns que trabalham, que passam meses fora, mas é por causa de trabalho. Mas se fosse possível, estariam ligados sempre. Quando nós vamos a uma casa sempre, de um amigo, de um familiar, e visitamos às vezes semanalmente, mais vezes na semana, é porque aquela casa, aquela amizade, aquele familiar é agradável. Se nós buscamos o Senhor, a casa do Senhor, apenas uma vez no mês, uma vez no ano, de vez em quando der certo, é sinal de que a casa de Deus não me é muito agradável. Se eu visito muitas vezes uma pessoa, é porque aquela pessoa me é agradável. E eu visito várias vezes. Se eu não busco Cristo muitas vezes, é um grande sinal de que o Cristo não é o centro da minha vida. E como temos ali no sacrário, como mostramos no início, o Cristo ali é o centro, é o tronco da videira. Nós precisamos colocar Ele como centro, porque Ele é a fonte da vida. E nós só viveremos se ligados a Ele constantemente. Dom Bosco falava, é interessante lembrar umas frases dele: quereis que o Senhor vos dê muitas graças, visitai-o muitas vezes. Quereis que Ele vos dê poucas graças, visitai-o poucas vezes. Quereis que o demônio vos assalte, visitai raramente a Jesus sacramentado. Quereis que o demônio fuja de vós, visitai a Jesus muitas vezes. Quereis vencer o demônio? Refugiai-vos sempre aos pés do Cristo. Quereis ser vencidos? Deixai de visitar a Jesus. Já dizia o salmista: quão amável são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Vale mais um dia em tua casa, Senhor, do que 1000 fora dela. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Felizes os que habitam vossa casa. E o salmo de hoje, completando tudo isso: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria precisa estar dentro do nosso coração. Esse desejo de buscar o Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando alguém te chama, vamos à igreja. Esse convite precisa despertar no teu coração um grande desejo. Eu vou para a casa do Senhor. Eu vou encontrar-me com o meu amigo, com aquele que é a fonte da vida, com aquele que me dá a salvação. Se eu não tenho interesse quando me dizem, vamos à casa do Senhor, eu digo, não, hoje não. Hoje não. Semana que vem. É um grande sinal de que a casa do Senhor não te é agradável. Hoje é um dia de percebermos na nossa vida, de fazermos uma revisão, se nós estamos realmente ligados ao Cristo. Nós somos os galhos. O galho que não estiver ligado, secará e morrerá. Ainda tem uma possibilidade,
como a árvore ainda aceita o enxerto. Se você, meu irmão e minha irmã, está muito tempo desligado do tronco da videira, está afastado, ainda é tempo. Ainda tem um tempo razoável ali para que o galho possa ser fixado à árvore, enxertado. Se demorar muito, não dá mais. Se o galho secar, já era. Então não perca tempo, meu irmão e minha irmã. Você que está distante do Senhor, você que há muito tempo não sente vontade, alegria de ir aos átrios do Senhor. Hoje é o dia de você voltar, de você ser enxertado novamente na videira, naquele que pode te dar a verdadeira salvação. Que alegria quando ouvir que me disseram: vamos à casa do Senhor. Cantemos esse refrão. E que desperte no nosso coração esse desejo de permanecer no Cristo. É permanecendo que seremos salvos. É permanecendo que teremos a salvação de Deus. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Canta isso, que alegria. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Canta mais forte. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que o Espírito Santo possa tocar em cada um aqui presente, você que nos acompanha também pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, que o Espírito Santo possa, naqueles que estão distantes, naqueles que estão afastados, que o Espírito Santo hoje una novamente ao Cristo, que é a fonte, que é o tronco da videira, para que assim, quando o agricultor, que é o Pai, vier, possamos ter dado muitos frutos, 100 por 1, muitos. Que o Espírito Santo possa, no dia de hoje, te inspirar, te dar toda a graça e toda a vontade de estar sempre nos átrios do Senhor. Que alegria! Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!